Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 29. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: devolvendo ao doador. No Salmo 24:1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vivemos em uma época que as pessoas querem tomar posse de tudo, se sentem donas, proprietárias e se sentem importantes. Mas só que Deus está nos chamando de volta ao Evangelho, a andar em humildade, ao nos lembrarmos de que tudo o que temos vem do Senhor. Nossa própria vida deveria proclamar: eu pertenço a Deus. Não há nada que existe em nós ou que seja nosso, que possamos oferecer a Deus que já não esteja sob a posse dele. Portanto, de boa vontade e generosamente, que possamos dar, que possamos ofertar. Oferte seu dinheiro, seu tempo, seus talentos, conforme o Espírito Santo direcionar. Faça isso e faça isso em resposta à graça dele. Mas antes da gente prosseguir com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho. Você vai ser abençoado, vai receber notificação e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta e compartilha. Você faz isso rapidinho e nos ajuda a abençoar outras vidas. Bom, quero te incentivar a ler todo o capítulo de 1 Crônicas 29, porque agora nós vamos falar um pouco aí de alguns pontos principais, né? Então o capítulo ele vai começar lá falando justamente sobre o desejo, assim, sincero, né, ardente de Davi de construir um templo para o Senhor, né? Então ele reconhece, né, a grandeza desse projeto e também sabe que ele não vai poder fazer, né? Porque o Senhor já tinha relatado isso a ele, né? Então ele reconhece a dependência que ele tem em Deus e ele humildemente aceita a decisão do Senhor sobre a vida dele, né? Então Davi, ele nutre esse desejo de construir o templo e ele mobiliza toda uma liderança e o povo de Israel para participar disso também, né? Então ele vai convocando líderes, os príncipes das tribos, né? Líderes de família, oficiais de exército, né? Então, para eles poderem contribuir com materiais preciosos, né? Ouro, prata, bronze, tudo, né? Envolvendo ali a comunidade como adoração, né? No serviço ali a Deus, né? Então, Davi, como exemplo da sua generosidade, né? Ele oferece sua fortuna pessoal com muita liberalidade, né? No versículo 7 ele declara assim: e dei ouro para as coisas de ouro e prata para as coisas de prata e para toda a obra que se haveria de fazer com a mão dos mestres, né? Então a oferta dele é inspiradora e vai incentivar então os outros líderes também a doar com amor, com devoção, com essa generosidade, sabendo que é uma submissão a Deus, né? E isso é uma unidade na adoração. Davi ele ainda está buscando glória pessoal, nem anseia pela exaltação, né, de Deus através da construção do templo. A liderança dele é sempre caracterizada por humildade e pelo reconhecimento de que toda realização importante ela vem de Deus, né? Davi entende que a grandiosidade do templo não é uma questão ali de arquitetura, mas de corações voltados para o Senhor, né? Então essa construção serviria como um lugar de adoração e oferecer-lhe a oportunidade de se achegar a Deus em reverência e humildade, né? Então as ofertas generosas de Davi e a resposta igualmente generosa do povo vai ilustrar a importância de contribuir para a obra do Senhor com alegria e com generosidade, como um reconhecimento que na verdade tudo é do Senhor, é dele, né? Então essa passagem vai, né, nos levar a refletir sobre isso, como nós temos dedicado, né, a nossa adoração por meio das nossas ofertas, né? E aí nós temos também a oração de Davi, reconhecendo a grandeza do Senhor. Ele começa falando assim: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Então essas palavras aí iniciais vão enfatizar a natureza eterna e a soberania de Deus, né? Então os dois atributos aí bem definidos. Davi reconhece que Deus é o Deus de Israel,
o Deus de seu povo, e que sua soberania se estende de eternidade a eternidade. Né? Davi vai continuar enfatizando a grandeza de Deus, né? Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Né? Então aí vai ecoando essa compreensão de Davi da onipotência de Deus, da sua supremacia sobre toda a criação. Né? Então existe ali o reconhecimento, né, da realidade de que todas as riquezas e honras vêm de Deus. Né? Ele fala assim, riquezas e honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Né? Então nos lembra que tudo que temos e tudo que somos vem das mãos generosas de Deus. Então a oração de Davi continua ali com um apelo sincero a Deus, né, em favor ali do seu filho Salomão. Então ele pede a Deus que conceda a Salomão um coração íntegro e devoto para que possa guardar os mandamentos e edificar o templo. Então Davi tem essa preocupação, não apenas de construir um templo físico, mas também de manter a fidelidade e o relacionamento de seu filho com Deus. Davi reflete sobre a oferta, né, generosa ali que ele e o povo fizeram para a construção do templo. Né? Então ele reconhece que tudo o que ofereceram veio de Deus e, portanto, não é motivo de orgulho para ninguém, mas de gratidão. Então Davi diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Né? Então ele reconhece que na verdade está devolvendo. Né? Então essa é uma lição fundamental ali sobre humildade e gratidão, né? Com as nossas ofertas e os nossos sacrifícios para Deus. Então a gente tem ali também, ele vai então adorar e louvar a Deus, né? Ele se prostra diante do Senhor, adora com muita reverência, reconhece, né, a Deus como Deus de seus pais. Então ele celebra a santidade, celebra o nome glorioso do Senhor. Né? Então Davi mostra assim, características importantes da adoração a Deus. Né? E isso ele vai influenciando também ali toda a liderança a entender como, né, se adora a Deus com humildade. Né? Então vai nos ensinar a reconhecer a soberania de Deus, a importância da gratidão nas nossas ofertas, a efemeridade da vida, né, terrena, né, porque ele já está ali velho e tudo. Né? Então, além disso, essa oração destaca aí a importância, né, de estarmos orando pelos líderes, pela próxima geração, pedindo a Deus que conceda sabedoria, coração devoto, que era a preocupação dele em relação a Salomão, que mantesse a fidelidade. Né? E também aqui tem o desejo, né, de Deus de habitar no meio do seu povo, né? Porque o templo de pedra não era apenas um templo de pedra, né, mas em corações que o adoram. Né? Então Deus queria morar, né, junto com a gente, um relacionamento. Né? E a gente vê que o povo vai fazendo uma oferta voluntária. Né? Então isso é um testemunho assim, impressionante, né, da visão que cercava, né, as pessoas ali na unidade dessa adoração a Deus. Antes de, né, abordar a oferta voluntária, o texto vai nos relatar a proclamação de Salomão como rei. Né? Então, no 22 afirma assim, e comeram e beberam perante o Senhor naquele dia com grande alegria. Né? Então, essa refeição aí comemorativa, ela simboliza a aceitação de Salomão como rei e a continuidade da liderança, né, da dinastia ali de Davi. Então, essa transição de poder, ela é fundamental para o contexto da oferta voluntária que se segue, porque demonstra a confiança do povo em Salomão como aquele que vai liderar a construção do templo e vai continuar a obra de seu pai. Né? Então as pessoas ofertaram e estão crendo que Salomão vai continuar. Então após essa proclamação aí de Salomão como rei, o povo oferece sacrifícios ao Senhor. Né? Então não é apenas um ato de devoção, mas também o compromisso do povo de Israel com o projeto. Né? O versículo 24 vai relatar assim, que todos os príncipes e os poderosos e também todos os filhos do rei Davi se submeteram a Salomão, o rei. Então isso vai enfatizar a unidade e a aceitação que tinha o novo líder, que agora vai então assumir a responsabilidade de liderar o povo na construção do templo. A oferta de sacrifícios é um gesto de entrega a Deus, reconhecendo que toda a prosperidade e bênçãos vem dele. Essa atitude de gratidão e adoração reflete a importância de colocar Deus no centro de todas as realizações e empreendimentos. Né? É interessante notar que ao longo dessa passagem, a generosidade do povo é evidenciada tanto no aspecto material quanto no espiritual.
Eles não apenas contribuem com recursos materiais para a construção, mas também eles oferecem o coração e a adoração a Deus. Então, a construção do templo é mais do que uma obra física. É um ato de fé e de devoção e adoração completa, né, que ocorreu ali na comunidade de Israel. Né? A oferta voluntária do povo vai demonstrar ali a influência da liderança de Davi. Né? Então, o exemplo dele de generosidade, de adoração, né, inspirou todo o povo a seguir pelo mesmo caminho. Então, a liderança não se trata apenas de dar comandos, mas de inspirar, de motivar os outros através desse exemplo pessoal. Né? Então, Davi inspirou. Depois, a partir ali do 26, o capítulo começa a registrar ali os anos do reinado de Davi sobre Israel. Né? Então, ele reinou durante 40 anos, com 7 deles em Hebrom e 33 em Jerusalém. Então, esse breve resumo aí é só para nos lembrar a longa jornada da liderança de Davi e das muitas experiências e desafios que ele enfrentou aí ao longo de sua vida. O versículo 27 também vai destacar o período de estabilidade e prosperidade que Israel desfrutou, né, no governo de Davi. Então, ele nos lembra que quando um líder é guiado por Deus e busca justiça e retidão, isso resulta em bênçãos para todo o povo, né? Então, o povo era próspero. Depois, a passagem vai combinar ali com a narrativa da morte de Davi e, então, de Salomão ao trono, né? Então, Davi viveu uma vida longa e, no final de seus dias, ele descansa ali com seus pais, sendo sepultado na cidade de Davi. Então, essa transição de liderança é, né, algo muito importante na história de Israel. No entanto, o texto vai enfatizar ali o cuidado amoroso de Deus para com Davi até o final dos seus dias. Né? Então, o versículo 28 declara assim: morreu na velhice, satisfeito de dias, de riqueza e de glória. Então, Davi não apenas experimentou sucesso na sua liderança, mas também encontrou satisfação e contentamento na sua jornada. Né? Então, a passagem conclui com uma nota de reconhecimento das virtudes e realizações de Davi. Né? O versículo 29 ressalta que os feitos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas do vidente Samuel, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, isso nos lembra que a história de Davi foi registrada não apenas nos registros seculares, mas também nos registros sagrados das Escrituras. Né? Então, ele é lembrado não apenas como um grande líder militar e político, mas também como um homem segundo o coração de Deus. A sucessão de Salomão ao trono vai marcar aí o cumprimento, então, dessa promessa de Deus a Davi, de que haveria um descendente que construiria o templo. Né? Então, Salomão é conhecido pela sabedoria, discernimento, né? E era o escolhido para continuar a liderança de Israel e concretizar esse sonho de Davi de construir uma casa para o Senhor. Né? Nós temos aí, né, várias lições que a gente pode tirar, né? A importância da liderança que busca justiça, retidão, a vontade de Deus. Né? Davi também é lembrado pelo sucesso, né, como um guerreiro, né, militar, e por ser um homem de fé e que sempre procurou agradar ao Senhor. Né? Então, essa passagem da morte também vai nos lembrar, né, que a vida é transitória. Né? Então, mesmo Davi sendo tão poderoso, né, desfrutou muitos anos, mas enfrentou a morte. Então, isso nos lembra da importância da gente viver com um propósito eterno, né? E de buscar, né, essa relação profunda com Deus e fazer a vontade dele, cumprir esse propósito aqui. A sucessão de Salomão também vai apontar para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Né? Então, o plano de Deus para a dinastia de Davi e para a construção do templo estava se concretizando, demonstrando que Deus é fiel, né, em todos os aspectos de sua obra. Quando a gente pega, né, 1 Crônicas 29 e traz para a nossa vida, né, nós não podemos deixar de notar a questão da generosidade. Né? Então, ali doou quantidades de ouro, prata. Né? Então, o sacrifício de Davi prefigura o sacrifício supremo de Cristo na cruz, onde ele deu sua própria vida para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Além disso, quando a gente pega a oração de Davi, ela é um exemplo vívido de como devemos nos aproximar de Deus. Então, em sua oração, Davi reconhece a grandeza de Deus, sua soberania, seu domínio sobre todas as coisas. Então, essa adoração sincera e humilde ecoa o que encontramos em Jesus, que nos ensinou a orar, reconhecendo que, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Jesus, o filho de Davi, nos revela o caminho para essa comunhão profunda aí com o Pai Celestial. Né? Então, essa oferta voluntária ali do povo de Israel vai nos lembrar das palavras de Jesus sobre a generosidade e o desapego material que ele disse lá em Mateus 6:21.
né? Ele nos ensinou que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, assim como o povo contribuiu de coração aberto para a construção do templo, somos chamados a contribuir generosamente para a obra de Deus e a buscar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Mas, acima de tudo, a transição do poder de Davi para Salomão aponta diretamente para a promessa messiânica de um rei eterno. Então, o Senhor prometeu a Davi que um de seus descendentes se sentaria em seu trono para sempre. Então, essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, descendente de Davi, que veio para estabelecer um reino que nunca terá fim. Então, quando lemos sobre a sucessão de Salomão, somos lembrados de que em Cristo nós temos um rei que não apenas governa sobre Israel, mas sobre todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo domínio é eterno e cujo governo é caracterizado pela justiça e pela misericórdia. Né? Que possamos ver em cada palavra, cada ação, né, a sombra dessa obra redentora de Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Davi na generosidade, na devoção e na humildade. E, acima de tudo, que possamos reconhecer Jesus como o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei eterno que reina no meu coração e no seu coração. Amém? Bom, eu queria te desafiar também a orar sobre 3 pontos. Continue orando por sabedoria e discernimento, né? Tanto na sua vida como na vida dos nossos líderes, né? Que eles possam ter sabedoria e discernimento na administração dos recursos, porque ofertamos de maneira generosa, mas que eles saibam priorizar, né? Buscar a orientação do Senhor de como utilizar esses recursos de forma sábia, priorizando sempre a obra e projetos que honrem a Deus e contribuam para o seu reino. Né? Preciso orar por isso. Ore também por gratidão pela provisão de Deus, né? Porque tudo que você tem vem do Senhor. Então agradeça a Deus pela provisão, né? Que você continue tendo um coração grato e humilde diante disso. E ore por generosidade e disposição para contribuir. Né? Então isso envolve não apenas doação material, mas também a oferta do seu tempo, do seu talento, das suas habilidades. Então ore para que, assim como o povo de Israel respondeu ao chamado de Davi, a gente também esteja pronto e disposto a contribuir com a obra de Deus de maneira generosa, com os nossos bens, de forma sacrificial, com o nosso tempo e com os nossos talentos, reconhecendo que tudo o que temos pertence a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe.